Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um concurso para vocês. Vamos dar uma olhada, se liga aí. Então vamos lá, galera. Mas antes da gente começar aqui, né? Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil, sempre trazendo aqui os conteúdos da matemática para vocês ali, com uma aula, um exercício, uma correção de algum material que a gente tem por aí. Então, antes da gente começar, é claro, já vou pedir aqui para você sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com a galera, beleza? Então, galera, como sempre, a gente teve aí no último domingo, para quem está assistindo o vídeo na data de lançamento, no último domingo, que foi ali no dia 5/6, a gente já teve ali, nós estamos em 2022, a gente teve ali um concurso da Prefeitura de Goiânia para vários cargos, inúmeros cargos, e a gente está trazendo aqui na mesma semana, né? O vídeo está saindo para vocês aí no dia 7/6. Então, 2 dias depois, aí, a gente trazendo aí um gabarito extraoficial. Lembrando que a banca aí foi o Centro de Seleção da UFG, ok? Lembrando, pessoal, para inúmeros cargos tiveram, né? Tiveram cargos dentro da educação também, mas tiveram para outros cargos aí. Então, essa prova de matemática que a gente está trazendo aqui a correção para vocês, que a gente vai comentar, vamos dar uma olhada aqui, elas são desses seguintes cargos, tá? Então teve ali para assistente social, pedagogo, psicólogo, jornalismo, educação física, mas não para professor de educação física, tá? Sim para a área ali de analista em cultura e desportos. Arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, tecnólogo em construção de edifícios e tecnólogo em construção de vias terrestres. Então, todos esses cargos aí fizeram a prova. Dentro da prova tinham as questões ali de matemática. A única parte de matemática diferente dessa que a gente teve na mesma data desse concurso foi para a área específica para professores de matemática, que aí caiu dentro de conhecimentos específicos e foram questões diferenciadas. Tá? Trazendo a correção desse daqui, é claro que se você quiser a correção da parte também do professor de matemática, coloque aí nos comentários, lança aí, faz aquele pedido, comenta com a gente, quero ler e falar com vocês, ok? Então, pessoal, já vamos trazer aqui a nossa primeira, mas reforçando com vocês, né? Estilo da prova. A prova, galera, para todos esses cargos aí, todas elas seguiam a mesma ordem da numeração. Então, a numeração que a gente vai colocar aqui, por exemplo, começando na questão 11, seguiu a mesma numeração. E também, né, vamos dar licença aqui, a questão dos gabaritos. O Centro de Seleção não tem o hábito também da UFG, não tem o hábito de misturar as alternativas. Então, foi a mesma prova, com a mesma sequência de questões e os mesmos gabaritos. Então, o que você vê aqui, né, o nosso gabarito extraoficial vai estar servindo para todos, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira questão nos trouxe o seguinte, falava assim, se liga lá. Leia o texto a seguir. O Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou um limite de 8,4 bilhões para a contratação de crédito por estados, municípios e por estatais federais. Em 2020, desse limite, 400 milhões são destinados para estatais federais. Trouxe ali a fonte desse texto, ok? E ele coloca ali o seguinte para a gente. De acordo com o texto, em relação ao montante total, vamos voltando ali, em relação ao montante total, aprovado pelo CMN, o valor em porcentagem destinado para as estatais federais é aproximadamente, então também nosso valor não vai ser exato, ok? Então, primeira dificuldade que a pessoa poderia ter aqui, pessoal, trabalha com essa ideia do 8,4 bilhões, 400 milhões, né? Essa parte matemática aí, talvez cause ali alguma confusão para a pessoa. E é simples a gente ter essa ideia, olha lá. Vamos colocar aqui na outra tela para a gente fazer esse cálculo. 8,4 bilhões, como é que eu vou representar isso? Principalmente quando for número decimal, né, galera? Eu pego esse meu número, no caso é 8,4, e vou multiplicar por 1 bilhão. Então, como é que eu monto esse 1 bilhão? Se eu tenho 3 zeros, ele é 1000, mais 3 zeros, milhão, com mais 3 zeros,
bilhão. Então, bilhão a gente tem 9 zeros. Esse cálculo a gente nem precisa fazer ele ali, até porque a gente vai ver que durante essa prova, até porque é costume da banca do Centro de Seleção da UFG, colocar muitas contas com números decimais. Então a gente vai ver isso durante a nossa prova, e quem fez aí também tem esse conhecimento que foi uma prova desgastante em relação a esses cálculos ali. Multiplicar um número, galera, por finais zero, basta eu deslocar minha vírgula para a direita. Quantas casas? De acordo com a quantidade de zeros. Então, ali, se eu tenho 3, 6, 9 zeros, eu vou deslocar minha vírgula 9 casas para a direita. Eu vou deslocar uma casa, que ele vai virar 84. Se eu desloquei uma casa, eu tinha que deslocar 9, então eu vou ter que colocar aqui 8 zeros. Então, eu vou colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o nosso número. Na casa dos bilhões, só que sem as vírgulas, ok? O que já facilita o nosso cálculo. O outro valor que a gente tinha lá no nosso cálculo, que ele falou, foi de 400 milhões. 400 milhões, eu vou colocar o meu 400, mesma ideia. 1 milhão, como a gente contabilizou ali em cima, são 6 zeros. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 400 milhões, ok? Agora, olha o que ele pediu para a gente. Vamos voltar ali. Eu quero esse valor em porcentagem. Então, 400 milhões em relação a 8,4 bilhões, em porcentagem é quanto? Nota que o meu total é 8,4 bilhões. Se é o meu total em porcentagem, isso sempre é igual a 100%. Vamos montar aqui a famosa regrinha de 3. Qual a porcentagem? Qual é o x que eu quero encontrar? Meu Deus, que tantos de zeros, mas a gente vai desaparecer com eles agora. Por quê? Se eu tenho uma fração, uma divisão, eu posso ir eliminando a mesma quantidade de zeros. Então, eu vou eliminar 3 valores de cima com 3 de baixo, mais 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Olha o tanto que facilitou nosso cálculo. Vou até reescrever ele. Agora ficou 84 sobre 4 e 100 sobre x. Vamos multiplicar cruzado esses valores. 84 vezes x, 84x. 4 vezes 100, 400. 84 que a gente tem ali multiplicando, vou passar esse valor dividindo. 400 dividido por 84. Então, esse valor nosso ali, a gente vai ter 4,76, realizando essa divisão. Lembrando que isso está representando uma porcentagem. 4,76%. Só que nota a nossa pergunta que ele falou aproximadamente. Então, dentre nossos gabaritos aqui, quem mais aproxima de 4,76%? Como gabarito, a gente tem ali, para começar bem, a letra A, de 4,8%, né? 4,8% é a mesma coisa que 4,80%. Então, a letra A de aprovado, que é o que eu espero que você, caso tenha feito aí o concurso, seja, e caso não esteja estudando aqui com a gente, almejando aí um futuro, você também consiga chegar lá, ok? Vamos para a próxima? Se liga aí. Questão de número 12 falava assim: para determinar a idade T em anos de um fóssil, por meio da datação em carbono 14, utiliza-se a seguinte fórmula. E aí a gente tem essa formulazinha aqui, horrenda, né? Já dá um susto só de olhar para ela. Vamos com calma. Na fórmula, Ln é o logaritmo neperiano. Vamos comentar já mais sobre isso. P é a porcentagem do carbono 14 na minha amostra, comparada com a quantidade de tecidos vivos, e Tm é a meia-vida do carbono 14. Considere a idade de um fóssil de 2.000 anos. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar e anotar essa fórmula nossa aqui do lado. T é igual a Ln vezes P, que está ali na frente dele, dividido por menos, já anotei esse valor aqui do lado, 0,693 vezes Tm. Só anotei a nossa fórmula que estava aqui, ok? Beleza, agora vamos começar a colocar os valores. Nota aqui, ele falou que T são os anos do fóssil. E ele falou aqui pra gente que a idade do fóssil são 20.000 anos. Então eu vou vir aqui e vou substituir. No lugar do T, eu vou colocar essa informação, 20.000.
Inclusive, vamos deixar aqui a nossa fórmula. Vamos substituir aqui embaixo. 20.000. Vamos seguindo ali, vamos ver o que mais que o exercício nos dá de dados. Ele falou, determinada por essa fórmula que a meia-vida do carbono 14, a meia-vida é o TM, 5.775. Então também vamos substituir. Na nossa fórmula, vamos lá, vamos copiar o restante, ln vezes P, dividido por menos 0,693, e aqui é 5.775. E vamos olhar lá qual é o comando da questão que ele está pedindo para a gente. Nessas condições, a expressão que permite calcular P é... Então, nota nos nossos gabaritos que ele isolou o valor de P. Beleza. Vamos pegar aqui essa conta e movimentar ela aqui para encontrar esse P isolado. Primeiro de tudo, aqui eu posso multiplicar cruzado. Então, vou fazer 20.000 vezes menos 0,693. Já anotei aqui, esse número vai dar menos 13.860. Isso é igual a ln vezes P vezes os 5.775. 5.775 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter menos 13.860 dividido por 5.775. Isso é igual a ln vezes P. Ok. Fazendo essa divisãozinha chata da gente fazer ali, mas esse valor dá menos 2,4. ln e P. Então tá. Esse ln, como ele falou, é o logaritmo neperiano. O que é isso? É um logaritmo onde a minha base é e. Então, aquele ln eu posso trocar por isso. O logaritmo de P na base E. Todo logaritmo que a base é P, eu posso escrever ele dessa forma, ln, que é o nosso logaritmo neperiano ou logaritmo natural, dependendo da literatura. Okay? Uma das propriedades do logaritmo é que quando eu tenho assim, numa equação, né? Tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro, como a gente bem recorda. Quando eu tenho um logaritmo e eu transformo ele em um expoente, no caso aqui, ele está sendo expoente do número e, pelo seguinte, quando a minha base do logaritmo e a base da minha potência é a mesma, aquele logaritmo desaparece e eu fico como resultado apenas aquele valor de cima. Então, uma propriedade de logaritmo aí que a gente precisava lembrar para finalizar esse exercício. Então, eu vou elevar tudo a e. Eu vou colocar e. Na verdade, eu vou colocar a base e, né? Transformar em potências. E elevado a menos 2,4 e elevado a ln de P. Aplicando essa propriedade que a gente comentou aqui. Pelo seguinte, lá do outro lado, e ln de P vão desaparecer e P fica sendo o resultado. Então, eu vou ter aqui, invertendo ali a nossa ordem, P é igual a e elevado a menos 2,4. Então, aqui eu já acharia o meu resultado de certa forma. P é igual a e elevado a menos 2,4. Vamos olhar nossos gabaritos. Eu não tenho isso. Eu tenho e elevado a 2,4 positivo, não negativo. Então, aqui eu tinha que aplicar também a propriedade de expoentes, que quando eu estou elevando a expoente negativo, lembrando que quando eu não tenho a base ele é 1, né? Vamos até colocar de outra cor aqui. Toda vez que eu não tenho a base, quero escrever ali uma forma de uma... Na verdade, não tenho o denominador, né? Quero escrever na forma de uma fração, minha fração ali, denominador sempre 1. Expoente negativo, o que a gente sempre vai fazer? Inverte a base, 1 sobre e elevado a 2,4. Então, aqui a gente vai ver que tem um gabarito lá dessa forma. Voltando lá, ó. Lembra que deu P é igual a 1 sobre e elevado a 2,4. Então, aqui no nosso gabarito, também letra A de aprovação, de arrebentei. Então, uma questão ali que, além de, né, voltando nela aqui, além da gente aplicar a substituição nos valores, a gente tinha que ter uma noção de logaritmo para aplicar ali uma propriedade e também de matemática básica ali para a gente ter essa ideia que toda fração
quando eu tenho o expoente negativo, eu a inverto, beleza? Não vou nem comentar, né, galera, das continhas cansativas que a gente vai ter, porque como eu falei, geralmente essa banca gosta de trabalhar com contas exaustivas, beleza? Vamos de próxima. Questão 13 falava o seguinte: uma pastelaria tem no seu cardápio 465 tipos diferentes de pastéis, com até 2 recheios distintos dentre os recheios disponíveis. Nessas condições, para que a pastelaria tenha essa quantidade de tipos de pastéis, a quantidade de recheios é. Então, qual a quantidade de recheio para que eu tenha toda essa variedade de pastéis? Independente da quantidade de recheio que tenha, vamos conversar aqui só para a gente interpretar isso daí com calma. Vamos supor, se eu tenho ali 3 recheios, um pastel de carne, um de queijo e um de palmito, aleatoriamente. Eu tenho esses 3 possíveis recheios. Se ele falou que pode ter pastéis de até 2 recheios, quer dizer que eu posso ter pastéis com um recheio apenas. Então tem que ter essa ressalva aí na nossa interpretação. Então eu tenho pastéis com um recheio e eu tenho pastéis com 2 recheios. Porque até 2 recheios, então eu vou ter pastéis com 1 e com 2 recheios, beleza? Com um recheio só, é simples a nossa ideia. Por quê? Vamos na ideia que eu coloquei ali, que era pastel de carne, queijo e palmito, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Eu tenho 3 opções de recheios para montar um pastel. Então eu vou pegar o quê? Qualquer um desses. Eu vou montar ou um pastel de queijo, ou um de carne, ou um de palmito. Então sempre vai ser em cima da quantidade de recheios que eu tiver, vai ser o meu resultado ali da variedade. Já quando eu tenho 2, agora eu tenho um grupo e vou pegar 2 opções, sendo que a ordem não importa. Se eu tenho um pastel de carne e queijo, é a mesma coisa de eu ter o pastel de queijo e carne. É o mesmo pastel. A ordem não é importante. Se eu tenho um grupo, quero pegar uma combinação dele onde a ordem não importa, já dei a dica ali, né? Eu estou trabalhando com combinação. Então tinha que ter a ideia da combinação. Mesmo tendo a ideia da combinação para fazer sem utilizar os gabaritos ao nosso favor, daria muito mais trabalho, ok? Inclusive, vamos voltar de tela aqui para a gente comentar sobre isso. Sempre, galera, se eu estou fazendo uma prova objetiva, igual o nosso caso aqui, e eu tenho opções para trabalhar a meu favor, às vezes a gente pode utilizá-las para eliminar possibilidades, tá? Então aqui, por mais que fosse cansativo, o caminho mais simples para a gente fazer esse exercício aqui seria testar os nossos gabaritos juntos. Vamos fazer isso aqui agora. Então eu vou fazer isso. E é claro que eu não vou ficar testando todos, para o vídeo não ficar gigante, eu vou pegar ali o nosso gabarito, que a gente vai ver que vai ser 30. Por quê? Eu tenho 30 recheios, eu vou pegar 2 deles. Combinação dos 30 recheios, eu vou pegar 2. Lembrando que a nossa formulazinha aqui é 30 fatorial sobre 2 fatorial e 30 menos 2 fatorial. Vamos voltar para o lado aqui. Fazendo esse cálculo, eu vou ter 30 vezes 29 vezes 28 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o próprio 2. E aqui, 30 menos 2, eu tenho 28 fatorial. Já parei ali no 28 fatorial, porque eu posso simplificar os dois. Olhando aqui com calma, 30 dividido por 2 é 15. Então, bastava fazer 15 vezes 29. Fazendo 15 vezes 29, a gente ia ter aqui um total de 435 pastéis. Ou seja, das 30 opções de recheio montando pastéis com 2 opções, eu tenho 435 tipos diferentes de pastéis. E lembra que o pastel de um sabor apenas eu falei que a quantidade de recheio seria a quantidade de pastéis? Então se eu estou pegando ali a opção de 30, porque vai ser o nosso gabarito, então eu tenho 30 pastéis ali. Agora eu posso ter, para ter a minha resposta final, eu posso ter pastéis de um recheio ou pastéis com 2 recheios. E esse ou na matemática sempre vai nos remeter a uma soma, a uma adição. Então eu vou somar esses resultados. 30 mais 435.
que vai dar o que ele tinha nos dito lá, 465 diferentes, ok? De novo, aqui o melhor caminho, o caminho mais rápido, por mais cansativo, era utilizar o teste dos gabaritos. E por sorte, ali, se a pessoa viesse testando, ela ia testar no máximo, né, se fosse na ordem a letra A, que é 21, veria que não ia dar esse resultado, e a gente ia achar aqui a letra B. Posso fazer esse cálculo usando variáveis no lugar aqui da minha opção? Sim, mas é mais trabalhoso para a gente achar o nosso resultado, ok? Aqui é um caminho mais direto para a gente chegar à nossa resposta, ok? Vamos lá. Questão de número 14 falava o seguinte: considere a lista a seguir das medidas dos comprimentos de parafusos em polegadas constante no estoque de uma oficina. Então, esse aqui são os tamanhos dos parafusos. Nessa lista, a mediana dos comprimentos dos parafusos em polegadas é. Então, beleza. Vamos lembrar que, para eu fazer a mediana, eu tenho que pegar a minha amostra, no caso ali o tamanho dos parafusos, e colocar em ordem crescente ou decrescente. Primeiro ponto. Eu não posso colocar com o rol que a gente fala, né, ali com os meus dados, fora de ordem. Eu tenho que colocar eles em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Primeira questão é isso. Segunda parte eu tenho frações. Como é que eu vou saber qual fração é maior ou menor que a outra? Um caminho cansativo que a pessoa poderia pegar é dividir cada uma dessas frações. Por exemplo, meio é 0,5, 1/8 é tanto. Reescrever eles como números decimais. Poderia fazer e depois colocar eles em ordem, sem problema algum. Uma outra opção é colocar todas as frações com o mesmo denominador. Assim, basta olhar para o numerador, o valor de cima, para saber quem é o meu maior número. E é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, olha lá. Para isso, eu vou pegar como referência essa fração, porque é ela que tem o maior denominador, que é 32. Provavelmente a banca queria que a gente fizesse isso, porque todos os números que eu tenho ali como denominador, 2, 8, 4 e 16, se eu multiplicar algum número natural por ele ali, facilmente eu chego em 32. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou reescrever todas as frações. Focando ali na primeira, que número eu multiplico 2 para dar 32? Não é vezes 16? Então eu vou multiplicar vezes 16, tanto o valor de cima como o valor de baixo, porque eu não altero a minha fração. Eu vou achar uma fração equivalente. Ela tem o mesmo, representa a mesma quantidade. 16 vezes 1 é 16. 16 vezes 2, 32, que é o denominador que nós queremos, ok? E assim eu vou fazer com todas as demais. 1 sobre 8. Que número eu multiplico 8 para dar 16 vezes 4? 8 vezes 4, 32. 1 vezes 4, 4. Vamos para a próxima. Que número eu multiplico 4 para dar 32? Vezes 8. 4 vezes 8 é 32. 1 vezes 8, 8. Seguinte, multiplicar 8 por que número para dar 32? De novo é vezes 4. E 3 vezes 4, 12. Beleza? Para a próxima, que número eu multiplico 16 para dar 32? Vezes 2. E em cima, 3 vezes 2, 6. Cansativo, mas vamos lá. De novo, vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 16 vezes 2, 32. O próximo, também vezes 2, que é 14. 16 vezes 2, 32. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Próximo, também vezes 2, que é 18. Vezes 2, 32. O último eu não preciso multiplicar, porque já tem o denominador que eu quero. Então, essas que a gente escreveu aqui representa a mesma quantidade. Tá? São frações equivalentes. Agora, para colocar em ordem, eu vou colocar do maior para o menor. Então, basta eu olhar para os numeradores, começando ali pelo menor deles. Qual é o menor que a gente tem? Vamos escrevendo eles ali. O menor que eu tenho é o 4. Então, esse aqui é meu primeiro valor. Eu vou riscando para a gente ver que usou eles. 4 sobre 32. Próximo, 5 sobre 32. Colocando eles em ordem crescente. 6 sobre 32. Então, para fazer a mediana, eu sempre tenho que ter esse cuidado.
Seguinte aqui seria 8 sobre 32. O próximo, 10 sobre 32. Seguindo, a gente tem 12 sobre 32. O próximo ali é 14. O 16 apareceu duas vezes, tem que escrever as duas? Sim. 16 sobre 32 e 16 sobre 32. E por fim, 18 sobre 32. Então agora os nossos dados estão em ordem crescente. O que eu tenho que fazer? Outro cuidado, para calcular minha mediana, eu tenho que saber se a minha amostra tem uma quantidade par ou ímpar de elementos. E se a gente contar, lá em cima mesmo, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, 10 resultados. Quando a quantidade é par, nesse caso são 10, eu vou pegar esses 10 e dividir por 2, achar a metade deles. 5. Então eu quero o elemento da quinta posição e o próximo. Então eu vou contando lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o próximo. Então esses dois elementos eu vou fazer a média deles. Eu vou somar esses valores e dividir por 2. Então vou pegar ali ó, 10 sobre 32 mais 12 sobre 32 e depois dividir isso por 2, fazendo a média daqueles valores. Como o denominador é o mesmo, basta somar os valores de cima. Que eu vou ter ali 22 sobre 32. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Sempre que estiver trabalhando ali com frações, simplifique. Porque se não simplificar, o que você vai ter? 22 vezes 1, 22. 32 vezes 2, 64. Se você olhar nos gabaritos, vou dar uma licença aqui, olha lá. Eu não tenho nenhum gabarito com esse resultado. Aí já bate o desespero. Fiz besteira, fiz conta errada. Só que não, né? Sempre, galera, em provas objetivas, a ideia é, encontrou um resultado na forma de fração, simplifique. Por quê? Geralmente o nosso gabarito vai estar simplificado, como aqui é o nosso caso. Fala aí se já não merece seu like, a gente comentar isso daqui com vocês. Então, nesse caso, eu vou simplificar. Olha lá, eu vou dividir por 2. 22 por 2 é 11. 64 por 2, 32. Agora eu tenho um gabarito para isso. 11 sobre 32. Novamente o nosso gabarito aqui, letra A. A de acertei, A de aprovado. Ok? Então, sempre, gabaritos fracionários, simplifique. A maioria das vezes a banca coloca a resposta simplificada para a gente, beleza? Chegando na metade da nossa prova, vamos lá. Questão de número 15 falava o seguinte. O gráfico a seguir mostra como varia a massa de um isótopo radioativo em função do tempo. Nessas condições, a partir do instante zero, qual é o tempo em horas necessário para que a amostra seja reduzida a 1 sobre 32 da quantidade inicial? Claro, comentei nosso gráfico aqui para facilitar a interpretação. Olha lá, no instante zero, meu tempo é o eixo horizontal. Tempo. Então, o tempo sendo zero, o meu isótopo é 100. Então, tem essa relação. Nota que ele caiu pela metade depois de 2 horas. Em 2 horas ele foi para 50. Em mais 2 horas, ele caiu pela metade de novo, 25. Então, qual que é o padrão desse gráfico? A cada 2 horas, ele vai caindo pela metade. E eu quero que ela seja reduzida, voltando lá na questão, a 1 sobre 32. O nosso total não era 100? Então, eu vou pegar 100, dividir por 32. Fazendo esse cálculo, já anotei aqui ao lado, a gente vai ter 3,125. Então, em que instante eu vou ter esse resultado? Qual é o tempo? Então, vamos achando aqui sempre a metade dos valores que eu tenho. O último valor, 6 horas, 12,5. Ali não está, mas quando eu vou montar aqui uma espécie de uma tabelinha, vamos ter as horas e a porcentagem do isótopo. O último ali é 6 horas,
12,5. 8 horas, isso aqui cai pela metade. A metade de 12,5, 6,25. Mais 2 horas, ou seja, 10 horas. A metade daquilo ali que é 3,125, que é o resultado que nós queremos. Então, em quanto tempo aquilo ali vai acontecer? Em 10 horas. Só analisando o nosso gráfico, é claro, fazendo essas divisões aqui para achar a metade desses valores. 10 horas, nosso gabarito aqui, agora ele mudou, né? Gabarito letra D. Se eu não me engano, até agora nosso gabarito só tinha dado letra A. Vamos até dar uma olhada ali nos gabaritos que a gente tem até agora. Vamos dar um confere. E também para a galera lançar ali o seu print, né? Vamos voltar ali. Olha lá, reforçando. Primeira nossa até agora A. A segunda também letra A. A 13. Não, 13 foi letra B. Então a gente já teve ali uma variação. A 14 voltou para a letra A. E o que nós fizemos agora? A 15, letra D de dado. D de detonei nessa prova. Beleza? Vamos continuar lá a nossa correção. Questão de número 16 trazia o seguinte, olha lá. A tabela a seguir mostra a variação percentual do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, em relação ao dia útil anterior. Quem está ligado aqui no canal, sempre dou essa dica, pessoal. Concursos e provas em geral, o pessoal adora colocar isso daqui. Tem uma questão, o gráfico está ali no meio, inclusive a questão anterior do gráfico, eu coloquei o gráfico aqui ao lado, mas ele estava nessa parte aqui, tinha o gráfico. Na hora de montar aqui para vocês, eu coloquei ele ao lado, para não nos atrapalhar, mas o gráfico estava ali naquela posição. Mas eu dou essa dica aqui agora, que é a seguinte. Toda vez que eu tiver uma questão que entre as partes da pergunta eu tiver uma tabela, eu tiver um quadro, eu tiver um gráfico, esquece aquilo ali. Lê as duas partes da tabela, porque eu não sei o que eu quero buscar nela, eu não sei o que eu quero interpretar. Então leia toda a questão para depois buscar ali as informações que você quer. Então finge que não tem aquele quadro ali. Voltando na pergunta, ele falou, sabendo que no dia 28 de 2 de 2020, o índice da Ibovespa fechou em 102.974 pontos. Qual é o valor aproximado do índice da Ibovespa no dia 3 do 3? Então agora eu vou olhar para a minha tabela. Então nota que ele falou que no dia 28, que é a nossa primeira linha, ele fechou, ele encerrou com aquela quantidade de pontos, que são 102.984. Qual a quantidade de pontos no dia seguinte? Que é no dia 3. Então, teve o valor para o dia 2 e depois o valor para o dia 3. Então, beleza. A gente pode fazer o cálculo de cada um separadamente ou você pode fazer direto. Não posso fazer direto, galera. Por quê? Eu não sei qual foi a variação do dia anterior. Então, tenho que fazer os meus dois cálculos ali, tá? Vamos fazer eles aqui juntos agora. Olha lá. Pegando ali, se esse valor é o total que eu tenho no momento, ele representa 100%. Para o dia seguinte, esse valor vai aumentar 2,30. Então, se ele vai aumentar de 100%, ele vai 100% mais aquilo ali. Então, ele vai para 102,30, 102,3, ok? Beleza. Vamos calcular para esse dia. Multiplicando essa galera cruzada, eu vou ter que 100x é igual 102.974 vezes o 102,3. Lembra que eu falei que, contas decimais, essa banca adora. Eu já coloquei aqui ao lado, a gente tem que esse valor é o seguinte, eu tenho 105, 352, 63,2. Dividir esse valor por 100, vou passar ali o 100 dividindo, dividir por 100, lembra que multiplicar, vírgula para a direita, dividir, vírgula para a esquerda. Então, vou voltar a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, ele vai ficar ali entre o 2 e o 6. Vou escrever o mesmo número. 105
352,632. Só que agora a vírgula vai ficar entre o 2 e o 6. Esse é o nosso valor. Ok. Desse valor agora eu vou aplicar que para o próximo dia ele perdeu 1%. Então vamos fazer isso. Vamos chegar aqui para o ladinho e fazer esse cálculo. Então esse é o nosso total. 105, 352, vírgula. Posso fazer com as casas decimais ou aqui eu já arredondo. Então aqui já fica uma dica, galera. Vai depender muito da diferenciação que a banca colocar para a gente, tá? Mais dica, você vai conhecendo a banca, geralmente, ou fazendo o concurso várias vezes, ou quando você vai fazer um concurso, você faz questões anteriores, de concursos anteriores. Você já vai vendo qual é o estilo da banca, beleza? Nesse caso aqui, como ele gosta de números decimais ali bem próximos, eu aconselho a não arredondar. Vamos fazer o cálculo feio com esses valores aqui mesmo. Então, esse valor agora é o nosso 100%. Qual é o meu valor? Vou colocar outra variável, y. Se ele vai perder 1%, então 99% daquilo ali. Mesma coisa, 100y é igual àquele valor, vezes 99. Como vai dividir por 100, eu já vou colocar o resultado com a divisão, ok? Então, já vou colocar aí esse resultado para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui ao lado. Vamos até... Deixa eu pegar aqui. Essa conta sumiu do meu rascunho, eu vou colocar aqui junto com vocês. Vamos colocar lá e vamos fazer ela aqui. Nós temos que é 105, 352, vírgula 632 vezes 99. Aí esse valor dividido por 100, eu vou chegar aqui para o lado e ficar no lugar certo. Nosso resultado vai ser o seguinte, galera, que esse tinha sumido aqui do meu rascunho. 104, 299, vírgula... Vou colocar todas as casas, mas só a título de curiosidade. 105,68. 105,68. Como ele quer um valor aproximado, 104,299, nossa letra A. Ok? Poderia, né, pessoal, a gente ter ali... Agora... Aqui. Me perdi nos botões, perdão. Estava tampando aqui o gabarito de vocês. Letra A. 104,299. Beleza. Poderia ter arredondado ali no anterior, né, pegar só a parte inteira, fazer o cálculo e chegar no resultado? Poderia. Para essa questão, ok. Mas conhecendo o estilo da banca, que geralmente coloca ali valores próximos, né, eu poderia ter ali 104, 298, 104, 297. Quando você tem que fazer arredondamentos sucessivos, geralmente, se eu tiver gabaritos próximos, isso vai nos atrapalhar. Beleza? Vamos prosseguindo aqui. Questão de número 17 trazia o seguinte. Para um dia de grande promoção, uma loja reduziu o preço de um tablet em 42%. Reduziu 42%. Ok. E divulgou o preço promocional desse dispositivo. Passada a promoção, a loja modificou novamente o preço, voltando ao preço anterior. Então ele foi para o preço original. Nesse caso, o preço promocional sofreu um aumento aproximado. Então, de novo aí, o aproximado na nossa vida. Então, qual foi o aumento aproximado? Então, tá. Erro comum, galera, que eu pego um valor, tenho uma redução e depois retorno, a galera achar que é a mesma porcentagem. Então, imagino que boa parte chegou aqui e marcou, até porque a letra A, 42%. Ah, diminuiu 42%, então aumenta 42% e volta para o preço original. Não, isso nunca acontece, tá? Nunca tem essa proporção. Então, como que eu resolveria isso daqui? Uma dica. Crie um valor fictício para você do preço do tablet. E a melhor sugestão de valor para trabalhar com porcentagem? R$100. Então, o nosso tablet ele custa R$100, por exemplo.
Por quê? Se eu quero tirar 42%, quando eu estou trabalhando com 100, a porcentagem que eu tiro daquele valor é exatamente o valor real. Ou seja, aqui eu vou tirar 42%, são R$42. Fazendo essa subtração, então, no momento da promoção, aliás, o nosso tablet era R$58. Aqui, preço de promoção. Agora eu tenho que pegar ele e voltar para o preço original. Qual o preço original fictício que a gente criou? R$100. Então tem que voltar ele aos R$100. Vamos fazer esse cálculo aqui. Como que eu posso montar isso? R$58, por exemplo, é meu preço original, é meu 100%. Qual a porcentagem que eu tenho que aumentar para ele voltar para R$100? Vamos fazer esse cálculo. 58x 100 vezes 100 é só colocar o número ali com 4 zeros. A gente tem 10.000. Se eu pego 10.000 e divido por 58, eu vou ter o meu x ali, dando um resultado de 72%. Na verdade, aqui a gente vai achar ele 132, né? Mas como eu quero o aumento, 72% já com a aproximação, que é o que a gente quer. 72%, letra C, de certo, de certeza que você vai ser aprovado, beleza? Chegando nas últimas, galera, vamos lá. Questão 18 trazia o seguinte: um motorista profissional realiza diariamente uma mesma viagem percorrendo uma distância de 360 km. Vamos lá. Até chegar ao seu destino. Com sua experiência, ele percebe que, quando realiza esse percurso durante o dia, consegue desenvolver uma velocidade média de 20 km por hora superior em relação às viagens noturnas, e desse modo percorre a mesma distância em 36 minutos a menos. E o nosso comando aqui é o seguinte: quanto tempo em horas, quero o meu tempo e em horas, ele leva para realizar essa viagem durante a noite. Então eu quero o horário noturno dele. Beleza. Então para isso a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui essa figurinha e tirar para a gente ter uma tela em branco. Aqui eu tinha que lembrar o seguinte, a ideia de velocidade. Velocidade é o espaço percorrido, que geralmente é representado ou por S ou por X, sobre o tempo. Velocidade é o espaço que eu percorri e o tempo que eu levei. Então tá. Nas primeiras viagens, o que acontece? Na viagem noturna, eu tenho uma certa velocidade, eu vou percorrer 360 km e o tempo eu não sei, uma quantidade de horas. Durante a noite, ele falou que a velocidade média, com essa experiência, percebeu que durante o dia ele consegue aumentar a velocidade. Então, naquela ali que a gente aumentou foi da noite, né? Ele aumenta a velocidade. Então, a velocidade que ele tinha, mais 20, ele vai percorrer os mesmos 360 km, só que o tempo diminui, 36 minutos. Se eu quero essa resposta em horas, eu tenho que passar esses minutos para horas. Cada minuto, 1 minuto é equivalente, na verdade, cada 60 minutos é equivalente a 1 hora. Então, 36 minutos é o meu x. Multiplica cruzados ali, a gente vai ver aqui, 60x é 36, 36 dividido por 60, eu vou ter aqui 66 minutos em horas. E esse valor é 0,6, beleza? Então, eu vou colocar isso daqui, as minhas horas menos 0,6. Beleza, e agora eu vou achar o valor de V, o valor das horas, aliás. Nessa equação de baixo eu vou isolar o V. Eu vou colocar 360, H menos 0,6. O 20 que estava positivo, eu vou passar ele negativo. Nota que nas duas eu tenho V igual a uma expressão e V igual a uma expressão. Eu vou igualar as duas, porque é a mesma velocidade, é o mesmo V.
Igualando, eu fico com a parte direita de cada uma das equações, que é 360 sobre h igual a toda essa parte. 360, embaixo h menos 0,6, menos 20. E agora é melhorar a cara dessa equação, ok? Para melhorar isso daqui, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu vou passar esse menos 20 de volta positivo e vou fazer o MMC daquele lado. Então eu vou ter 360 sobre h mais 20. Eu vou multiplicar e dividir pela mesma coisa, que eu passei o 20 somando, só para a gente fazer ali um pouquinho mais rápido, tá? Passei o 20 positivo, estava negativo. Como eu quero colocar ele no mesmo denominador, então se eu divido por h, eu também tenho que multiplicar por h. Multipliquei e dividi pelo mesmo número, eu não altero meu resultado. Beleza? 360, h menos 0,6. Coloquei no mesmo denominador para poder escrever 360 mais 20h sobre h, já que o denominador é o mesmo, que é igual a 360 h menos 0,6. Vamos multiplicar essa galera aqui. Vamos multiplicar cruzado. Então eu vou ter o seguinte. Primeiro pegando. Vamos até... Essa daqui eu vou fazer questão. Vou até pegar mais um quadro aqui do próximo. Organizar aqui com vocês ao vivo mesmo. Vou tirar aqui, que vai ser uma continha grande. Vamos fazer aqui passo a passo. Para ficar aí de dica. E a gente vê tanto que a banca exigiu aí contas detalhadas, né? Eu vou pegar o 360 e multiplicar por h e o 0,6. Então, 360h. 360 vezes 0,6. Para facilitar essa conta, 360 vezes 0,6. 360 é a mesma coisa que 36 vezes 10. Vezes 0,6. Só que 10 vezes 0,6, olha lá, vírgula para a direita. 36 vezes 6. É a mesma coisa, tá? Então basta fazer 36 vezes 6. Vamos fazer esse carinha aqui. A gente não fez nessa prova nenhuma conta detalhada, vamos fazer isso aqui juntos. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Então eu vou ter menos 216. Beleza? Só uma forma ali de na hora da prova, você pegar o hábito de ter esses cálculos aqui de simplificação para não sofrer tanto na hora dos cálculos. Vamos tirar aqui esse rascunho. Agora vamos fazer o 20 vezes h. 20h vezes h, 20h ao quadrado, menos 20 vezes 0,6, mesma coisa. 20 é 2 vezes 10, vezes 0,6. 10 vezes 0,6 é 6, 2 vezes 6, 12. Então, menos 12h. Beleza. Então, a gente fez 360 vezes os dois valores, aqui do denominador, e o 20 vezes os dois valores. Isso é igual a 360 vezes h. 360h. Olha o tamanho dessa nossa conta. Vamos melhorar a cara dela aqui ao lado. A gente tem o seguinte. 20h ao quadrado. 360 dos dois lados e estão com o mesmo sinal, eu posso simplificar. Já diminuiu bastante ali nossas contas, né? Porque o 360 ia passar subtraindo. Não precisa. Então sobrou ali menos 12h menos 216. Não sobrou ninguém do outro lado, então isso é igual a zero. Ok, uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, posso resolvê-la dessa forma, só que pegue o hábito de procurar simplificar os valores. Ah, eu não sei por quanto simplifica. Olha para os coeficientes que a gente tem. A gente tem 20, 12 e 216. Então, todos esses valores, por exemplo, eu posso dividir por 2, se eu não vi uma simplificação mais direta. 20 dividido por 2 é 10. 12 dividido por 2 é 6. 216 dividido por 2, como essa aqui a gente está fazendo passo a passo, vamos dividir também.
1 vezes 2, 2, sobra nada. Desce o 1, não deu para dividir, coloca o 0. Desce o 6, 8. 8 vezes 2, 16. 108. Igual a 0. Olhando para os coeficientes novamente, 10, 6 e 108. Dá para dividir por 2 de novo. Então vai lá e divide. Né? Dividindo essa galera, 10 por 2 é 5. 6 por 2 é 3. 108 por 2, 54. Beleza. Não dá para simplificar mais, então essa é a nossa equação do segundo grau. Vou copiá-la aqui no outro quadro para fazer com calma. 5h ao quadrado menos 3h, vamos voltar ali para ver, menos 54 igual a 0. Vamos colocar aqui. Vamos resolver essa conta. Some produto, ou o que o pessoal está mais acostumado, delta e bhaskara, né? Vamos lembrar ali que o delta é b ao quadrado, que é o menos 3, menos 4 vezes o a, que é 5, e o c, que é menos 54. Pelo menos uma das contas aqui eu vou fazer bem detalhado, para vocês verem o nível do que a banca pediu de cálculos, né? Digamos, chatinhos de fazer. 3 ao quadrado, 9. Menos com esse menos vai ficar mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 54. De novo, olha a dica. Faz 2 vezes 54, que é 108. Coloca o 0. 1080. Então, nosso delta, 1089. Beleza. Fazendo ali o nosso bhaskara, né, que só no Brasil a gente chama assim, menos com o menos ali do b vai ficar 3 positivo, mais ou menos a raiz de 1089, dividido por 2 vezes o 5. 2 vezes 5, 10. Então aqui nosso trabalho agora é essa raiz. Como eu encontro uma raiz de um valor que eu não tenho ideia? Eu pego ele e fatoro. Né? Quem acompanha o canal aí está ligado nessas dicas. Esse número não dá para dividir por 2, mas ele dá para dividir por 3. Como que eu sei disso? Soma os algarismos. 1 mais 8 é 9, 9 mais 9 é 18. 18 divide por 3, então esse valor também eu consigo dividir ele por 3. Qual o resultado? Não sei, vamos dividir aqui juntos. Né? 3 vezes 3, 9, sobra 1, para dar 18. 6 vezes 3, 18, sobra nada, para dar 9, 3. Então, 363. Também dá para dividir por 3. Vai lá e divide. Que vai dar 1. O 6 é 2. O 3, 1. 121, ele só divide por 11, que é 11. E por 11, que é 1. Beleza. Fatorei meu número. Vou apagar aqui o rascunho. Número fatorado, de cada par que eu fizer aqui, de valores, eu tiro um valor. E esses números eu multiplico. 3 vezes 11 é 33. Então, é a raiz daquele valor. Então, 3 mais ou menos 33 dividido por 10. Ok. X não, né? Que a gente está achando ali H, é a nossa variável, só para seguir ali o passo a passo. Só para ficar ali metódico, digamos assim, né? Pessoal, aí não dá crise nos comentários. Professor, você estava usando H aqui, ó, no quadro anterior. Era H, aí você colocou um X, meu Deus. Mas está certo, tem que ter esses cuidados aí. Então agora vamos fazer um resultado positivo e um negativo. Meu H, então, ele pode ser 3 mais 33 sobre 10, que é 36 dividido por 10. Esse valor é 3,6. Dividir, vírgula para a esquerda. O H1. O H2, eu vou fazer com a parte negativa. 3 menos 33 sobre 10. Menos 30 dividido por 10, menos 3. Só que nota o seguinte, H, lá no começo do nosso exercício, H representa o quê? O tempo em horas. Essas horas, elas podem ser negativas. Pensa numa situação, você está assistindo aí o vídeo, já passou menos 3 minutos. Isso não existe. Então, para o nosso contexto aqui, a resposta negativa eu desconsidero. Então, ali eu tenho minha resposta. Quem é o H? O H vale 3,6. Então, aqui
3,6 a gente tem como gabarito dessa questão imensa, letra B. B de bola, B de bosque aqui. Matamos a antepenúltima questão aí. Só para colocar aqui para vocês, né? A galera gosta do print. Então, a gente começou aqui nesse quadro. Colocar aqui detalhado as contas que nós fizemos. E finalizamos aqui fazendo a equaçãozinha de segundo grau, resolvendo ela passo a passo, 3,6. Beleza? Se liga lá, questão 19. Penúltima questão da provinha. Falava o seguinte. Durante um voo, uma empresa aérea oferece a seus passageiros 3 opções de bebidas e 5 opções de petiscos. As aeromoças perceberam que, em sua maioria, os passageiros montam suas refeições de um dos seguintes modos. Ou o cara pega uma bebida e um petisco, um de cada, ou ele pega uma bebida e 2 petiscos. Beleza. Com base nessas informações, a quantidade de refeições diferentes que um passageiro pode montar em cada um dos 2 modos 1 e 2 é respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, pensando ali na situação 1, vamos montar ele aqui do lado. Situação 1, situação I. Se ele pega uma bebida, eu tenho 3 opções de bebidas, eu vou lá e pego uma, então eu pego uma das 3 opções, eu tenho 3 opções para pegar. Mesma coisa para o petisco, eu tenho 5 opções. E eu vou pegar um deles, então 5 opções. E aqui, se o cara pega uma bebida e um petisco, do mesmo jeito lá naquele exercício, o ou remete a gente à soma, o e remete à multiplicação. Então, eu multiplico, o primeiro é 15. De novo, trabalhando o gabarito a seu favor. Olha lá. Se é respectivamente nessa ordem o único gabarito que começa com 15, já era a letra D. Aqui você já ganhava um tempo, né? O tempo que você gastou na questão anterior, que era gigante, aqui você já acelerava e fazia essa mais rápido. Só que, a título de conhecimento, vamos fazer do 2. O 2, ele pega só uma bebida, então também é 3, normal. Só que são 2 petiscos. Esses 2 petiscos, ele tem que fazer o quê? A ordem não importa. Se ele pegar o petisco A e o petisco, sei lá, vamos fazer propaganda gratuita aqui para os outros. Você pega ali um Fandangos e uma Ruffles. Ou se ele pega uma Ruffles e um Fandangos, não faz diferença. A ordem não importa. Então, de novo, a combinação. Dos 5 petiscos, ele está pegando 2. Joga na formulazinha que a gente fez lá em cima, tá? Fazendo esse cálculo, a gente vai ver que aqui ele tem 10. Então, 3 da bebida e 10, a gente tem 30, como está no nosso gabarito, ok? Então, de novo, na prova aí, ele usou a ideia de combinação para vocês. Fechou? Última questãozinha da prova, galera. Trazer o seguinte. Leia a tirinha a seguir, do Foxtrot, by Bill Amend, não sei como é a pronúncia correta do nome dele. Para facilitar nossa leitura, eu aumentei aqui só a parte da tirinha para a gente ler aqui juntos. Olha lá. Falava assim, posso ajudar? Venho buscar uma pizza, último nome Fox. Ah, sim. Há 17,51 avos de queijo, 109,327 avos de linguiça e esse número monstruoso, cogumelos. O cara... E aí chega em casa com a pizza. Boa, te deram o troco em centavos, né? Tô tampando aqui, mas olha como é que tá os bolsos. Né? Estão abarrotados ali, então por isso que o garoto tá falando que deram o troco em centavos. E aí ele vai e responde o seguinte. Filho, é pouco provável que eu volte a te pedir para encomendar a nossa pizza. Né? Porque olha a forma que o garoto dividiu o pedido, né? Em frações. Inclusive a última monstruosa. Ok, vamos aqui para o comando da questão, que falava o seguinte. Na tirinha tinha apresentado as frações, essas 3 frações. Representam cada uma a parte da pizza destinada ao sabor queijo, linguiça e cogumelo nessa ordem. Nomeando essas frações da pizza representadas por essas partes pelas letras Q, L e C, são as iniciais, né? Queijo, linguiça e cogumelo. Respectivamente, ou seja, nessa ordem,
A relação que se pode estabelecer entre elas é qual? Então, se a gente olhasse com calma, pessoal, para a de queijo, que é a primeira, 17 sobre 51. De novo, trabalho com fração, simplifica. Aqui eu posso dividir por 17. Dividindo por 17, eu tenho 1 sobre 3. Ok? 17 dividido por 17 é 1. 51 dividido por 17 é 3. Indo para a próxima pizza, que é a pizza de linguiça. E a nossa fração é 109 sobre 327. Simplificando essa fração com calma, tá? Primeira dica aqui para simplificar, você poderia tentar simplificar ela por 17. Já que a de cima também simplificou por 17. Por quê? Eu tenho um resultado que está igualando isso daqui. Então a tentativa de dividir por 109 por 17 daria certo. Mas aqui, para facilitar, 109 divide por ele mesmo e 327 também divide por 109. 109 por 109 é 1. 327 por 109 é 3. Então aqui de novo, usando o gabarito a seu favor para não perder tempo com aquela fração monstruosa, horrenda que está ali, só para assustar e desmotivar o candidato. Olha para as opções, olha para os gabaritos. Eu já tenho aqui, olhando só para essas duas, que a pizza de queijo ficou igual à de linguiça. Olha os resultados, 1/3 e 1/3. A única que as duas estão iguais, olha lá, letra A. Q igual a L sobre 6. Não, Q igual a L sobre 4, L sobre 3, Q igual a L. Então, a única que tem isso é a letra D. Então, eu nem preciso mexer com aquela fração horrenda. Mas, por curiosidade, agora aí na sua casa, se você for simplificar, aquele valor de cima, o numerador, você divide por ele mesmo, e o valor de baixo, dividido pelo numerador, também vai dar 3. Então, as 3 pizzas são iguais. Né? A proporção delas ali também vai dar 1/3. Então, Q igual a L igual a C. Beleza? Fechando aqui a nossa prova com o gabarito letra D de detonei. Beleza? Então aqui, galera, a gente encerra aí a nossa correção. Lembrando aí, né, que essa parte de matemática caiu ali para todos os cargos, menos para o pessoal que fez ali para profissional de educação nível 2, se eu não me engano. Profissional de educação 2, exatamente. Todos os demais tiveram a mesma prova de matemática, que foi essa daí, ok? Até um próximo vídeo, uma próxima correção. Se foi bem ou não, comenta aí pra gente. Achou a prova difícil ou não? Não vamos nem comentar essa parte aí da questão dos cálculos, mas também coloca aí toda a sua desavença com a nossa banca aí, comentando se esses cálculos aí são necessários ou não, precisava cobrar tanta conta assim com o número decimal. Enfim, coloca isso no comentário que eu quero falar com vocês. Até a próxima.